Abra a tua Bíblia no livro de 2 aos Coríntios, capítulo 4. A Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. A Ele a glória, adore, querido. A Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Cante, querido. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Mais uma vez, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Glorificado seja o nome do Senhor. 2 Coríntios capítulo 4. Aleluias. A partir do 16. Diz assim a palavra de Deus: por isso não desfalecemos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Amém? Glória a Deus. Feche os teus olhos, ó Deus. Eis a tua palavra, ela é poderosa, viva e eficaz. Senhor, essa é a tua casa. Senhor, nós estamos aqui para adorar o teu nome, prestar culto a ti. Senhor, a tua palavra e não eu tenho o poder de mudar mentes e corações, destinos nessa noite. Enquanto eu prego, Senhor, Pai, que o teu Santo Espírito possa convencer, consolar, Senhor, cada um dos teus filhos aqui, convencer da justiça, do pecado e do juízo. Só o teu Espírito tem esse poder. Ó Deus, louvado seja o teu nome. Eu me escondo atrás da cruz de Cristo. Toma esse altar que é teu, por honra e direito. Ministra sobre nós, Pai, nessa noite, em nome de Jesus. E a igreja diga amém. Aplauda a palavra de Deus, querido.
Aleluias. O texto que nós separamos, ele está dentro de um contexto em que Paulo, ele está, onde ele escreve essa carta à igreja de Corinto, e desde do primeiro livro aos Coríntios, Paulo vai até essa cidade para pregar a palavra, e como havia muitos gregos, eles precisavam de entender, pela sua inteligência, o que Paulo estava falando, e Paulo, como era um homem culto, conseguia alcançar a mente daqueles homens. E naquela cidade houve também comparação com Apolo, porque também era um homem inteligente. Paulo ali, graças a Deus, ele teve grande inteligência quando ele entra no Areópago e ele faz uma comparação com os deuses gregos. E Paulo diz, havia um altar vazio onde estava escrito ao Deus desconhecido, e Paulo aproveita e diz que aquele Deus desconhecido era esse que ele estava pregando. E numa série de pregações, Paulo começa a chamar a atenção da igreja, e Paulo ele fala muito sobre luta e tribulação. Provavelmente Paulo já deve ter passado pelo menos 4 prisões, e a sua pior prisão, o momento que foi mais difícil na vida de Paulo, onde ele sofreu muito, foi a prisão em Éfeso. Paulo já estava experimentado em muitas tribulações. Paulo sabia o que era passar tribulação, passar luta. Ele se converte depois do Atos do capítulo 9, quando você lê o livro de Atos, Paulo se converte lá pelo capítulo 9, e ele tem um chamado, e ele começa a abrir frente de obras. Paulo ele tem um crescimento muito forte em Deus, uma pessoa do Novo Testamento de maior influência na igreja cristã. E Paulo abre frente de obras, e ele está nesse momento dizendo que ele estava passando lutas por sofrimento, e os sofrimentos por amor a Cristo, pela obra de Deus, porque havia muita perseguição aos cristãos, e pela perseguição a igreja cresceu. Deus ele permitiu as perseguições, porque quando se perseguia, eles se espalhavam e a igreja crescia. Nunca foi deixado de pregar o evangelho por causa de perseguições. Até eu estava conversando com os pastores, até ali quando Paulo e Barnabé estavam orando na igreja, e o Espírito Santo dá uma direção, ele separa de Barnabé, porque por causa de João Marcos, era sobrinho de Barnabé, e com essa separação houve crescimento da obra de Deus. Ou seja, querido, qualquer situação, se você é de Deus, tem um chamado de Deus, entenda, aonde você estiver, aonde Deus te levar, seja por tribulação, separação, o que for, Deus vai te usar, diga glória a Deus. A obra de Deus não para. Paulo está trazendo tudo o que aconteceu com ele, ele vem dizendo, e ele dá uma palavra para a igreja em Corinto, para os irmãos ali, e eu separei as palavras principais, os verbos principais, onde ele começa: por isso não desfalecemos. Algumas versões desanimados, e desfalecer é perder as forças físicas, desmaiar, enfraquecer, esmorecer, ficar sem vigor. E às vezes as pessoas desfalecem, elas desmaiam, não no sentido de cair, mas no sentido de receber de ficar chocado, ficar decepcionado por um momento por causa de notícias. E Paulo está falando: gente, eu sei o que é receber notícias ruins, eu sei o que eu estou dizendo, não desanime por causa da notícia. Entenda para quem você trabalha, quem te alistou para essa guerra. As notícias, irmãos, chegam, e às vezes parece que elas chegam tudo de uma vez. Você sabe como é, porque algumas delas vêm do diabo, outras Deus que traz, permite, porque como diz a própria palavra, Deus ele abre a ferida e ele sara.
Mas nós precisamos entender o que Paulo estava dizendo, que aquelas pessoas não desfalecessem, porque qualquer notícia que chegasse, eles não poderiam parar o que Deus chamou eles para fazer. Paulo não ia parar, independente das prisões que ele passou, independente de circunstâncias, independente das notícias, ele não ia parar aquilo que Deus chamou para ele fazer. Eu havia dito algumas vezes aqui que eu recebi uma palavra muito dura e quase que uma palavra de maldição de um líder. E ele havia dito que eu não seria um pastor, que eu não iria para lugar nenhum, não chegaria a lugar nenhum. Sabe, queridos, mas eu entendi naquele dia que ele estava sendo boca do diabo para me parar. Mas eu digo para você, nada pode parar se você entender quem é que te fortalece. Paulo escreveu isso, é Deus que me fortalece. E chega a notícia, é claro, você sabe que o profeta Elias, um grande homem de Deus, após derrotar 450 profetas de Baal, um homem com autoridade, com unção, a palavra daquele homem é autoridade. E quando ele recebe uma notícia da Jezabel, cai numa maneira, às vezes tem palavras, a gente está tão bem, tão forte, mas tem palavras que encontram, às vezes, um pouso no nosso coração, elas vêm, e nos faz desfalecer, nos deixa para baixo, e você diz, poxa, eu sou uma pessoa tão forte, eu sou da guerra, eu sou um homem de oração, minha mulher, mas está escrito na Bíblia, existem, irmãos, está aqui provado, o próprio Elias, como eu estou dizendo, às vezes as palavras chegam, esmorecem, desfalecem, grandes homens de Deus, mas entendemos quem nós somos. E aí, após o Senhor falar com Elias, ele disse, Elias, eu não te quero na caverna, não é lugar para você ficar, sai daí que eu quero te usar poderosamente. Diga glória a Deus por isso. E aí o texto continua aqui, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, ou seja, que ele fique estragado, deteriorado, seja adulterado do original. E aí Paulo já estava falando da sua condição, ele já não era mais jovem. E olhando para si, após ele ter apanhado várias vezes, você sabe que numa das prisões de Paulo, ele apanhou, ficou nu em praça pública, foi envergonhado, e mesmo assim ele com Silas naquela prisão, o que ele fez? Foi louvar ao nome do Senhor. É difícil, querido, em meio em circunstâncias, a gente parar de reclamar. Na realidade, nós temos uma tendência de reclamar de tudo. Isso é a síndrome do povo que sai do Egito, onde Deus tira aqueles homens de lá, o seu povo chama, e eles estão ali reclamando, pedindo, sonhando ainda com os melões do Egito, os alhos, está escrito na Bíblia Sagrada, com a carne, e mesmo Deus dando maná todos os dias, protegendo eles reclamavam. Tem gente que não está satisfeita com nada, e talvez Deus permita que você não tenha nada mesmo, para você então dizer, Deus, me ajuda, e aí você começar a ser grato pelas coisas simples que Deus te dá, que estão ao teu redor. Eu participei de igrejas pequenas, queridos, tive a oportunidade de começar em obras pequenas, igrejas, e a gente dizia que era bom isso, porque você via os milagres diários, no testemunho do pastor Fábio e da pastora Érica nessa igreja. Quantos testemunhos eles tiveram de coisas, de milagres, gente que deu tinta, que deu caminhão de cimento, que deu caminhão de pedra, de areia, até o cartão de crédito que ele foi pagar a conta lá e não tinha o limite, não passou, a pastora fez um ato profético lá, depois você pergunta a ela, não vou falar, e aí ela fez o ato profético lá, deu uma lambida gospel no cartão, pegou e vai na unção agora da saliva gospel, e aí, irmão, passou o cartão e foi. E aí a minha irmã que ficou aqui meia hora pregando a palavra do dízimo, aleluia, um tempo aí atrás, eu acho que não tem um ano, ela falou que eu vou nessa unção. A pastora Érica não está aqui para dar um beijo no cartão, ela precisava pagar algo, e passa aí, não passou, sem saldo, ela deu uma lambida no cartão, falou, vou nessa unção, e foi.
Sabe, querido? Tem gente que reclama de tudo. Sabe onde você vai achar pessoas gratas? Aqueles que passaram lutas e aprenderam com elas. Que tem gente que passa e não aprende. Tem gente que passa e não aprende. Tem gente que vai apanhar e vai continuar apanhando, não aprende. Você pode apanhar, irmão, mas de outra coisa, aquilo repetir não. Você pode passar uma outra luta, irmão. Você vai contar a mesma luta a vida toda. O mesmo testemunho, porque lá em 1935, Deus me deu uma bênção especial. E o que Deus fez hoje, ontem, aonde está? Talvez Deus está fazendo sim, você só não está percebendo. Porque Deus faz os milagres diários na sua vida e você não está percebendo. Seja grato a Deus hoje, diga glória a Deus por isso. Sabe, irmãos, vamos continuar no texto. Paulo está dizendo, ele olha para si, por mais que o homem exterior se corrompa. Paulo estava olhando para a sua carne. Aí eu vou dizer aqui para os dias atuais. Né, se Paulo fosse da nossa igreja, que aqui todo mundo come bem. Eu também estou nessa, aleluia. Comer é bom demais. Né? Eu olho para minha esposa e digo, glória a Deus, varô, você está aí. Comida em casa você não come. Né? A mulher está magra, aleluia. Falei, parece que não tem comida em casa, Jesus. Mas Paulo olhando, dizendo assim, pô, essa barriga, pô, o corpo está reclamando, a pele enrugando, tem que ficar pintando o cabelo dia sim, dia não, porque está ficando branco. Pô, a gente ficando careca, né? Cadê o Marco? O Marco, tinha uma irmã que falou assim, o Marco, aquele irmão calvo, gente, eu pensei que só tinha eu calvo e o Virgílio ali não é nem mais calvo, né, varão? Você está aí na unção já do careca mesmo. Sabe, querido, Paulo está olhando para o seu corpo e dizendo, ei gente, eu estou falando de algo que eu vivo. Por mais que o homem exterior se corrompa, o homem interior se renova de dia em dia. Ou seja, eu sou jovem por dentro. Por quê? Porque o Espírito de Deus está em mim. Se o Espírito de Deus está em mim, como diz a canção, eu pulo, eu danço como Davi. Caleb, quando após eles entrarem na terra prometida, ele ajudar nas guerras dos seus irmãos, ele com 80 anos chega para Josué, e Josué, havia uma promessa sobre a minha casa, havia uma promessa sobre mim, Moisés sabe disso, eu disse que eu queria que era meu de direito. Caleb diz assim, Josué diz assim, Caleb, você tem 80 anos, mas Caleb falou assim, ei Josué, eu estou me sentindo como há 40 anos atrás, eu tenho força para conquistar, porque a palavra está em mim, e eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Diga glória a Deus. Ei irmão, você para se você quiser, você para de orar se você quiser, para de jejuar se você quiser, para de lutar se você quiser, mas entenda, a luta não vai parar. Você pode parar, mas as lutas não param. Você quem decide. Porque se você se levantar para lutar, Deus renova o teu homem interior. Diga glória a Deus. Está escrito, Paulo estava dizendo, ei gente, eu passei luta, fui preso, apanhei, estou dando ensinamento para vocês. Por mais que a minha carne está envelhecendo, eu tenho força para orar, eu tenho força para adorar a Deus, eu tenho força para pregar a palavra, porque afinal de contas, eu sou o evangelho vivo de Deus, eu carrego as minhas experiências. Paulo no final da sua vida diz, combati o bom combate, acabei a carreira, e guardei a fé, eu já passei, eu carrego comigo as aflições em Cristo, mas eu vou dizer, eu sou muito feliz, eu tenho prazer de dizer que sofri, como Cristo sofreu. Romanos capítulo 8, abra comigo. Romanos 8, capítulo 17. Tu fica baixando meu microfone não, hein, Felipe? Não me boicota não, hein? Agora eu sei que não é pastor Fábio, porque ele está sentado aqui. Não, pode baixar. Se eu gritar, tu baixa. Mas eu vou gritar mais.
Romanos 8,17 diz assim, querido: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Diga glória a Deus. Você é filho? Diga amém. Diga eu sou filho. Se somos filhos, somos herdeiros. Diga eu sou herdeiro e co-herdeiro com Cristo. E aí, irmão, Paulo está dizendo, se com Ele sofremos, com Ele seremos glorificados. O que Paulo estava dizendo, irmãos, a luta existe, a tribulação existe. Jesus disse para o Senhor, Ele disse para o Pai: Pai, não peço que os tire desse mundo, mas livre esses discípulos do mal. Eu venci o mundo, gente, mas no mundo tem tribulação. Paulo está dizendo, irmãos, se vocês são filhos, vocês são herdeiros. Se são herdeiros, são irmãos de Jesus, co-herdeiros com Cristo. Se vocês são co-herdeiros com Cristo, vocês vão passar luta. Mas eu estou dizendo, vocês também serão honrados por Cristo. Diga glória a Deus. Vocês serão participantes das bênçãos da glória de Deus. Paulo, em outro texto, ele diz assim: olha, se você vive essa vida só olhando para o que está aqui, você está muito enganado, porque existe uma vida eterna nos aguardando. Paulo estava trazendo uma palavra de ânimo, também puxando a orelha dessa igreja de Corinto, mas Paulo estava dizendo da glória que estava para ser revelada. Paulo estava aguardando a vinda do Senhor Jesus. Quem está aguardando a vinda de Jesus aí, diga glória a Deus. Aleluia. Porque, versículo 17, de 2 Coríntios capítulo 4. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Diga glória a Deus. Tribulação, você já sabe, porque já carrega o peso em si. Na palavra, todo mundo entende que tribulação, mas significa aflição, os sinônimos: situação de aborrecimento, adversidade, de amargura, de sabor, desgosto ou dor. Querido, ele estava dizendo aqui, se você tiver um dissabor na tua vida, se você tiver uma decepção, entenda, se você passa por adversidades, por vento, mas irmão, às vezes tem muito vento, qualquer pessoa passa por vento, seja ela rica ou pobre, ela passa por situações adversas. Paulo está dizendo, entenda, isso é leve e momentâneo comparado com o que nos aguarda. Isso é leve e momentâneo comparado com o que nos aguarda. O texto em Mateus está dizendo, o Senhor Jesus, que o texto em Mateus está dizendo que o jugo dele é suave, o seu fardo é leve. Mateus 11, de 28 a 30. Gente, descansa em mim, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Eu não deixarei com que vocês passem tribulações acima das quais vocês possam suportar. Irmão, conversa com toda pessoa que tem uma experiência no Evangelho, que não é qualquer ventinho que arranca ela, que é como o homem de Salmos capítulo 1, plantado junto a ribeiros de água. Conversa com pessoas que têm maturidade espiritual, elas vão contar histórias que vão te fortalecer. Por quê? Porque os ventos e tempestades não tiraram ela do foco, da onde Deus as plantou. Não tirou de quem elas são. Eu não estou falando do lugar, mas plantou nele. Nós fomos plantados. Se você, como Mateus capítulo 7, sobre os dois fundamentos, se você construiu a tua casa em cima da rocha, irmão, que é Cristo Jesus, não tem vento e tempestade, nem onda que te arranque de lá. Diga glória a Deus. E aí Paulo está dizendo, gente, não tem comparação. O escritor do livro de Isaías, capítulo 64, se eu não me engano, ele diz assim: gente, nunca se viu nem se ouviu um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam.
No livro de Mateus, está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. 1 Coríntios capítulo 2, vamos lá, eu anotei, esse eu anotei. 1 Coríntios capítulo 2, confundi o texto aqui, mas vamos lá. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, está escrito assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Diga glória a Deus. Irmãos, esse texto pode estar falando da glória que há de ser revelada. Esse texto pode estar falando do encontro da igreja com o Senhor Jesus nos ares, como diz no livro de Tessalonicenses. O encontro da igreja com Jesus nos ares pode estar falando da glória futura, de nós participarmos com o Senhor das bodas do Cordeiro, de estarmos sentados em tronos ao lado do nosso Senhor Jesus, diz a Bíblia Sagrada. Mas Paulo está falando, o texto está falando de um tempo atual. Ei, irmão, se você está reclamando do que tem hoje, entenda: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para você. Você não sabe como vai terminar o dia de hoje. Lembra, eu já preguei sobre isso, quando Pedro está ali lavando as redes, isso significa desistiu da pescaria, desistiu do que ele estava tentando. Jesus entra no barco dele, ele não tinha ideia como ia terminar aquele dia. Você não tem ideia como vai terminar essa noite, esse ano, não tem ideia. Louvado seja o nome do Senhor, diga glória a Deus. Aleluia. Deixa eu voltar para o 2 Coríntios aqui. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Paulo está falando: não reparem, não parem, não perca o foco nas coisas que vocês estão vendo, gente. Naquilo que você está vendo. Você sabe, tem gente que é desesperada, né? Tem gente que é desesperada. Teve uma época aí que estava lá no Rio todo, Nova Iguaçu, estavam botando fogo em ônibus, estavam fazendo um monte de arruaça na rua. E aí meu pai me ligou: Marco, tu tá onde? Eu falei assim: eu tô na rua, tô de carro. Ele falou: vem embora, no jornal está dizendo. Eu falei: e pai, fica tranquilo aí, Deus está comigo aqui. Eu falei: fica calmo, eu já não vejo jornal, já não assisto nada, porque isso não deixo de ter cultura, de saber alguma coisa. Não deixo de ter alguma informação, mas isso, tem gente que ela fica desesperada. Você já viu? Está acabando, olha, o feijão está acabando no mercado, irmão, vai o desespero, o pessoal comprar feijão, que pelo amor de Deus, e a pessoa compra feijão que vai durar aí 10 anos, estoque de feijão, porque, olha, eu não estou dizendo o que é certo, irmão, eu estou dizendo o que eu creio. Todas essas campanhas de vacina, porque está vindo a gripe do porco, do frango, do tatu, a gripe do elefante, eu não sei, foi tanta gripe, nenhuma dessas eu tomei. Eu estou dizendo que eu estou correto, não, mas eu falei assim: eu não vou nesse desespero, não. Eu gosto de comer frango. Eu nunca comi uma carne de tatu, não, mas eu não vou nessa, não. É um monte de gente desesperada. Meu irmão, aí acabou a vacina, o povo vai na clínica particular. Me dá, eu quero a vacina, quanto custa dormir, não tem problema. Eu quero 5. Sabe, irmãos, pessoas que elas se movem por desespero. Paulo está dizendo: não atentem, não trabalhem, não vivam por desespero, não olhem nas coisas que vocês estão vendo. Tem gente que vê um ventinho e já bota um casaco. Tem gente que vê uma tempestade se formando, já fecha tudo. Antigamente, né, na década do pastor Fábio, do pastor Kleber, pastor Salvador já devia estar no quartel. Os pais, a gente sabe o que fazia. Os pais, meu irmão, começava o temporal, relâmpago. Minha mãe
tampava todos os espelhos, o ferro elétrico. Não podia nem pegar copo de vidro para beber água. Não, tomar banho não. Não tomou essa tempestade, agora não vai tomar. Cordão, se tivesse um cordão, esconde o cordão. Tiver dente de ouro, fecha a boca. Era assim, era ou não era? Ah, vocês são dessa época, né? Irmãos, se movem pelo desespero. Tem gente que diz, Paulo está falando, não olha, se tiver uma tempestade, não se desespere. Estamos falando de um homem que teve essas experiências, que no seu tempo de convertido, o que ele viajou, as frentes de obra que ele abriu, o que ele sofreu, não parou. Paulo não foi como a gente, eu fiquei aqui decepcionado por essa situação, eu não vou mais fazer obra não. Não é Paulo. Eu entristeci com isso aqui, nunca mais eu quero cantar, nunca mais eu quero pregar, nunca mais quero subir no altar. O problema é que alguns podem tomar essa decisão, outros não podem, outros Deus não deixa. Tem pessoas, eu sou tipo uma dessas, que Deus não deixa eu fazer o que eu quero, eu vou para cá. Não vai, eu sou dono do meu nariz, e aí quando eu vou, me arrebento, me dou mal. E aí eu preciso ouvir Deus falar. Fala, Deus, pode fazer. Pode mesmo, igual Gideão. Senhor, poxa, prova aqui, todo campo molhado e só esse algodão, esse velo de lã aqui, seco. Tá bom, Gideão. No outro dia estava o campo molhado e aquele, fala que é algodão, aquele algodãozinho ali estava seco. Senhor, por favor, preciso de mais confirmação. Então amanhã, Senhor, só o velo de lã aqui, esse algodãozinho molhado e todo o campo seco. Deus fez assim. Mas ele não deixou de fazer aquilo que Deus chamou ele para ser. Tem pessoas que vão, Deus me dá uma confirmação, Deus vai. Me dá outra confirmação. Porque tem pessoas que não mandam na sua vida. Deus vai levar aonde Ele quer. Se você quer ficar, Deus não deixa. Se você quer sair, Deus não deixa. E se fizer diferente, não vai dar certo. Irmãos, pessoas que desistem do seu chamado. E o chamado não está entre quatro paredes. O chamado não está estabelecido num local. O chamado é onde Deus te levar, aonde você está. E até se você estiver na sua casa, onde você estiver, ninguém pode parar você. Paulo está dizendo, passei muitas tribulações. No versículo 8 ele diz assim, do mesmo capítulo 4. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus. Ele diz no livro de Romanos, se eu não me engano, capítulo 8 e o 30, a partir do 35, depois você confere, ele diz assim, quem nos separará do amor de Deus, gente? Ei, uma lutinha, um ventinho, você para. Você foi chamado, ou alguém falou assim, ei, você aí. Porque comigo Deus não falou assim, vem, não, ele chamou o meu nome. Ele chamou o meu nome. Eu não fui assoviado. Eu não fui assim, vem. Não, ele chamou o meu nome. Se ele chamou você, nem angústia, nem tribulação, nem nada, nenhum sentimento, nenhuma circunstância pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Foi Paulo que disse, ei irmão, e ele tem a coragem de dizer para os seus discípulos, pode imitar a mim, sabe por quê? Não que eu seja tão bom, mas eu sou imitador de Cristo. Enquanto eu estiver fazendo a obra de Deus, sendo imitador de Cristo, tiver caráter em Cristo, podem me imitar, olhem para mim, posso ser a referência para vocês, porque eu tenho uma grande referência que é o Senhor Jesus, diga glória a Deus. Eu quero dizer para você hoje, querido, que nenhuma aflição, nenhuma dor pode tirar você,
pode tirar você daquilo que Deus te chamou. Você pode envelhecer, você pode se entristecer. Todos esses verbos com seus sinônimos que eu separei: desfalecer, se corromper, a corrupção, estou dizendo assim, a degradação física, a tribulação, tudo isso não pode tirar você daquilo que Deus te chamou para ser. E eu carrego na minha história muitas tentativas do diabo, muitas tentativas de pessoas sendo usadas pelo diabo, ou até sendo usadas por Deus, para me parar. Se fosse por causa de desprezo, de palavra, de ser desprezado, de ser deixado de lado, eu teria parado. Mas eu não parei. Porque eu não olhei para as coisas terrenas. Porque eu aprendi a olhar. E às vezes sentar, comprar minha pipoca e sentar no sofá e esperar, que eu sei que a luta ia passar. Em vez de desesperar. E às vezes eu digo isso: eu já comprei pipoca, estou sentado, eu sei aonde vai dar isso. Vou esperar Deus agir, Deus vai agir, diga glória a Deus. Paulo está dizendo: se vocês olharem para as coisas que estão acontecendo agora, vocês vão parar, mas olhem para as coisas que são eternas, as que vocês não estão vendo. E isso lá no livro de Hebreus capítulo 11, o escritor de Hebreus diz: isso é fé, é a certeza das coisas que se esperam, mas você não pode ver, você não pode tocar. Pela fé, Abraão foi justificado, quando ainda não se falava de fé, mas isso foi lhe imputado por justiça, quando Deus chama ele para fora da tenda, e manda ele contar as estrelas, outra vez manda ele contar as areias, e ele disse: assim será a tua descendência. Paulo está dizendo: gente, para de olhar para o que está acontecendo, tira o teu foco, entenda, a luta vai aperfeiçoar a todos nós, a luta vai fortalecer cada um de nós, a luta vai trazer para nós um peso de glória, se nós entendermos que tem coisas poderosas que vão acontecer. Irmãos, nos meus 44 anos e meio, hoje, eu tenho certeza que tem muitas coisas reservadas para mim, para minha casa, para minha família. Eu não sei, eu sou como o vento, o Senhor manda onde quer. Se o Senhor te trouxe aqui, se você está ouvindo essa palavra hoje, entenda: nada pode te parar, nenhuma tribulação, nada vai parar a obra que Deus tem na vida de cada um de nós, irmãos. Nenhuma circunstância. E aí, Paulo, ele fecha dizendo, nesse último versículo, que nós precisamos olhar para aquilo que não se vê. Pastor, como é que é o ver? É não atentar para o que não vê, e atentar é perceber o que não se está vendo. É o que eu disse, é a fé, Hebreus 11. É você entender que tudo que Deus tem para fazer na vida, Ele vai fazer.